Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um podcast Purifique e hoje com uma visita ilustre aqui, nossa doutora Rosângela Bergamasco, né? Recém-chegada da Itália, estava participando de congressos internacionais lá. Eu gostaria de fazer aqui boas-vindas para a doutora, fique à vontade, pode fazer uso da palavra. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? E passar novidades, com certeza, né? Então, estou chegando agora de um congresso, onde eu fui lá, teve vários assuntos, né, dentro desse congresso, mas o que mais me interessou e onde eu mais participei e também dei palestra, foi em tratamento de água, né? Então, a gente teve, assim, uma visão muito boa e clara que os problemas com a água não é só aqui, né, em Maringá, nem Paraná, nem Brasil, é mundial, né? Então, a gente está, assim, com a água cada vez mais contaminada. E nesse congresso foram apresentados vários trabalhos, né, vários processos para remoção de água, e foi um sucesso. Que bom. E foram quantos dias de congresso e qual país que foi? Foi em Veneza, né, na Itália, como a gente disse, e a gente trabalhou lá 5, 6 dias, né, onde não foi só a apresentação do trabalho, mas a gente teve todo um trabalho lá de pesquisadores, onde nós fizemos reuniões, onde a gente discutiu vários assuntos, né, e aí, através dessas discussões, a gente também tem como fazer projetos em parcerias, né? A gente fazer trocas de informações, né? Foi muito bom, né? Então, teve a parte do congresso e teve a parte também desse contato, né, com os pesquisadores lá. Gente do mundo todo. Do mundo todo, Mais no campo científico ou tinha também parcerias com empresas privadas? Como que é o público desse congresso? Não, esse congresso que eu fui era mais mesmo científico, não tinha empresas fazendo, por exemplo, tem congresso que a gente vai que tem a parte científica e também tem a exposição, né? Isso. Diversas marcas. De diversas marcas, de diversos produtos, todos relacionados ao tema do congresso. Mas nesse não, nesse foi mais científico mesmo. Aí, qual foi o tema que a sua equipe apresentou lá? Bom, nós entramos com 2 ou 3 trabalhos, né? Onde a gente apresentou a remoção de contaminantes físico-químicos ou microbiológicos, utilizando carvão, né? Carvão vegetal, né? Onde mostra realmente a eficiência desses, não só carvão, né? Tem mais outros produtos também, onde a gente mostra, então, a eficiência de adsorventes naturais para a remoção de contaminantes da água. Então, o nosso métier é utilizar esses adsorventes naturais, né, vegetais, minerais, para remover os contaminantes. Tem algum desses agentes que você usa no dia a dia na própria Purifique? Sim. Nós usamos tudo que a gente usa nos projetos Purifique, né? Os elementos filtrantes são temas dos nossos projetos, né? Então, os elementos filtrantes, minerais, o carvão, o grafeno, né? Que está aí no auge, né? Onde um dos trabalhos foi com grafeno. Utilizando, então, todos os componentes que a gente usa lá na fábrica, né, onde vocês têm lá, né, todas as formulações, a gente está trabalhando com eles, utilizando eles da forma natural e também de forma funcionalizada, né? Por que funcionalizada? Porque muitos contaminantes a gente precisa de um metal, de uma nanopartícula para dar eficiência na remoção do contaminante. Então, quando a gente compara um carvão Purifique com outro tipo de carvão de alguma empresa concorrente, dá para ver aí nitidamente que tem uma diferença muito grande entre as duas tecnologias, duas matérias-primas. Tem por quê? Porque a gente faz, né, com a Purifique essa parceria de muitos anos, a gente tem todo um controle, né, uma avaliação da matéria-prima do carvão que são utilizados nos refis.
Então, esse trabalho de análises, né, que é feita pela universidade, feita juntamente com a empresa, isso dá uma característica, uma qualidade melhor na água. Então, se não tiver dentro daquelas características que são exigidas, né, que são básicas, a gente não dá aprovação para o determinado elemento filtrante. No caso, você está citando o carvão, né? Sim. Devido todo esse monitoramento de lote por lote que chega na empresa. Uhum. Quais são os contaminantes, digamos assim, emergentes, né, que surgiram lá no Congresso? O que está sendo, o que está na moda, o que está assim preocupando a comunidade científica a nível mundial? Então, emergentes, né? Vamos só explicar um pouquinho. Emergente não quer dizer que é novo, tá? Emergente é porque a gente encontra-se numa maior quantidade no momento na água contaminada. Uma preocupação muito grande lá no Congresso que eu observei foi a presença de fármacos no meio ambiente. Porque a gente teve toda essa pandemia, né? Que a gente esqueceu, né? Acabou. Não. Infelizmente, a gente tem as marcas dela, né? Ela ainda continua em alguns países. Na água, a gente encontra uma grande quantidade de fármacos relacionados com o tratamento do Covid. Aí seja cloroquina, ivermectina, antibióticos, né? Porque é vírus, né? Tudo, mas, na realidade, a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada e entra aí com antibiótico e tal. Então, esses fármacos tiveram maior destaque lá nesse congresso. Foi uma discussão muito grande em cima disso, a presença desses fármacos. Então, não é só no Brasil, né? Saiu mundial. Da curva normal, o consumo foi muito alto. Foi muito alto. Durante um período curto de tempo. Isso, e também outros, né? Paracetamol. Sim. Saiu, teve assim um pico muito grande e, infelizmente, a gente ainda vê tudo isso dentro da água, né? Mas a comunidade, ela consegue já associar os riscos para a saúde desse tipo de fármacos encontrados no lençol freático para a saúde humana, para nós, seres humanos? Então, o que tem bastante, Wagner, são estudos com peixes, com animais aquáticos, né? E realmente mostra uma deficiência enorme, né? Em cromossomos, mutação. É triste, né? A gente vê quando esses animais, né, são expostos. São submetidos a essas águas contaminadas, né? Então, por aí a gente vê que o estrago foi grande, né? E aí, pensando também não só na gente que vai consumir essa água, então você imagina nessa fauna, nessa flora, né? Que estão nesses rios, que estão nos mares. Tudo isso a gente tem consequência. Tá, me fala uma coisa. Isso aí são os assuntos da moda, a maior preocupação. E na Purifique, você já desenvolveu algum trabalho prevendo a remoção desses contaminantes que estão aí presentes na água? Já. Desde a época, né, da pandemia, porque mesmo durante a pandemia nós não paramos as nossas pesquisas. O laboratório continua trabalhando. A gente teve todo um cuidado dentro do laboratório, onde a gente tinha lá 2, 3 alunos só, tinha tudo, né? Então nós não paramos. Então hoje nós já temos artigos publicados, né, em revistas científicas, né, renomeadas, onde realmente mostram, onde a gente tem a comprovação da utilização, no caso do carvão, para remoção de cloroquina, desses fármacos aí. A gente já tem isso publicado. Então, se você quer saber um pouco mais sobre todas as respostas dessas pesquisas, né, clica aqui no Saiba Mais, aqui abaixo, e você terá acesso aí a essas teses, né, que a doutora publicou, como ela disse, em revistas científicas renomadas a nível mundial. E o principal é saber que a própria Purifique já tem essa tecnologia embarcada nos nossos produtos comerciais, os produtos que estão nas prateleiras das lojas, que estão nas casas das pessoas. Então, é muito importante que você saiba valorizar essa diferença tecnológica que existe entre a Purifique e as demais marcas concorrentes aí encontradas no Brasil. Doutora, a respeito também, continuando aí essa questão dos fármacos, extrapola, né? Não é só o período da pandemia, mas tem tantos outros tipos de fármacos, como, por exemplo, o uso muito alto agora de hormônios, ultimamente. Você também já tem linha de pesquisa nessas outras áreas? A gente tem que lembrar uma coisa, Wagner. Fármacos não tem na portaria.
Então, as estações de tratamento, elas não são obrigadas a fazer o monitoramento desses compostos na água, né? Elas estão isentas de Elas são fiscalização. isentas de fiscalização. Mas a Purifique sempre se preocupou em ir além, né? Porque pesticida tem bastante pesticidas, né, na portaria, onde a gente tem bastante trabalhos, mas não tem nada na portaria, né? Então, a Purifique foi além, né? Nós temos projetos onde a gente tem a remoção, não só desses que a gente citou em relação à pandemia, mas e sim de hormônios, né? A gente tem uma grande quantidade de hormônio. Ah, mas é uma concentração muito baixa. Sim, é uma concentração baixa se você bebe uma vez, né? Mas agora passa isso num cotidiano. Então a gente não sabe os estragos lá na frente, a mutação, doenças que virão, né? A gente está com um alto índice de câncer, né? Todo mundo tem uma família, né? Eu mesmo atualmente estou com 2 primos com câncer. Então, infelizmente, né? A gente acaba vendo da onde vem tanta coisa, né? Da onde vem tantas substâncias tóxicas, né? Então a gente tem que se preocupar, sim, em tomar água de qualidade, água purificada. E esses fármacos estão presentes. Não é eu que estou falando, doutora, e sim a comunidade científica. Eles estão presentes, né? São prejudiciais. São prejudiciais. Nós temos pesquisas, inclusive tem pesquisas nossas publicadas com peixes, onde mostra todo esse estrago aí, né? E isso não tem monitoramento, não tem nada na portaria, né? Então a gente tem que sim se cuidar e cuidar bastante, porque tem sim, a gente encontra quando a gente faz então um mapeamento de um setor hídrico, de uma bacia, a gente acaba encontrando esses fármacos lá. E aí a gente pensa, mas esses fármacos são só de pessoas que tomam remédios contínuos, né? Que a gente fala, não, vamos imaginar, a gente tem toda a parte dos aviários, né? Que usa hormônios, a parte também dos bovinos, dos animais como um todo. Então, a coisa é maior do que a gente imagina. O Brasil sendo o celeiro mundial. Exatamente, um país agroindustrial, né? Então, infelizmente, é isso, é a nossa realidade. Tá, e como que você me prova, como que você consegue mostrar para a comunidade, para quem está nos assistindo, que a Purifique consegue ter essa eficiência? Como que você tem laudos, você tem resultados, como que uma pessoa comum que está nos assistindo agora consegue ter a certeza de que a Purifique consegue fazer esse tipo de remoção de todos esses contaminantes preocupantes aí que existem? Então, com a Purifique, né, a Universidade Estadual de Maringá, nós temos um projeto, né, em parceria. Então, nesse projeto, eu estou explicando do início. Nesse projeto, nós temos alunos, né, de graduação, de pós-graduação, que estudam esses contaminantes presentes na água. Então, quando a gente tem esses laudos aí, a gente tem essa comprovação. Então, quando a gente tem, por exemplo, o carvão, né? A gente estuda esse carvão, a gente coloca lá água contaminada com fármacos, com pesticidas, com metais pesados, com micro-organismos, e a gente vê então a eficiência desse adsorvente. E com isso, a gente tem laudos, né? Então a gente fornece, a universidade fornece laudos para a Purifique, dando então essa garantia que o produto dela está realmente removendo todos esses contaminantes. Não só fármacos que a gente estava citando, mas sim outros, né? De uma maneira geral. E a gente então tem laudos, temos também patentes já, né? Inclusive a gente tem uma patente já com a remoção de vírus, né? A Purifique, ela domina isso, é dela, né? Essa patente juntamente com a universidade, onde a gente foi muito mais além, né? E aí vai, né? Temos projetos com camundongos, temos muitas provas científicas, né? Onde realmente eu assino, tem lá o meu, né? Meu CRQ, comprovando tudo isso. Eu digo tudo isso porque em conversas aí com a comunidade médica, né? Uhum. Eles sempre me questionam, mas laudo qualquer empresa consegue, laudo a gente manipula as pesquisas, os resultados, a gente faz de acordo com o interesse de quem está pagando a pesquisa. Então, sempre fica essa pontinha de dúvida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, então,
como é feito a tua metodologia de pesquisa. O que é um padrão standard internacional? Explica um pouquinho melhor sobre isso. Tudo que a gente faz, Wagner, não é a Rosângela, a professora Rosângela, a doutora Rosângela, que fez aquele método para determinar um contaminante. Não, não é assim. A gente segue normas internacionais, né, do Standard Métodos, por exemplo. Então, a gente chama assim, métodos convalidados, né? Então, o que são esses métodos convalidados? São métodos que o mundo todo usa. Então, aqui no Japão, nos Estados Unidos, a gente vai usar o mesmo método. E eu vou usar o mesmo método aqui também. Então, a gente se respalda nisso. Então, quando a gente faz e a gente realmente tem essa comprovação, a gente emite, então, um laudo. É isso. Então, a gente tem esse rigor, né, esses critérios a serem seguidos. O segundo passo depois do laudo, do resultado da pesquisa, é a publicação numa revista científica. Esse passo também é dado pela tua equipe? Sim, sim. A gente tem, então, laudos, é uma coisa, e laudos são laudos que a gente fornece para a empresa. A empresa trabalha com esses laudos, com os lojistas, né, franqueados e assim vai. Mas a gente ali, o nosso grupo de trabalho, o nosso grupo de pesquisa, a gente publica esses resultados em revistas renomeadas, revistas de ponta, revistas que a gente fala, né, na nossa nível A, comunidade, né, com um índice bom, né? Um índice de qualidade bom. A gente vai nessas pesquisas, né? E isso é muito fácil de comprovar. Só entrar lá no meu Lattes, tem muita coisa publicada, né? E a gente, então, coloca... A comunidade científica me conhece, né? Então, a gente é muito conhecido, sabe que trabalhamos com empresas, né? Onde a gente dá todo um respaldo, todo um controle de qualidade. Então, no mundo científico, eu sou conhecida. Então, para você que é da área médica, da área da saúde, é muito importante saber, né, que existe todo esse respaldo científico, que existe todo um protocolo, né, para que a gente apresente esses laudos para vocês e comprovando a eficiência realmente da remoção de diversos tipos de contaminantes. Hoje são mais de 22 teses que a Purifique detém em termos de redução de contaminantes, alguns deles muito preocupantes, como é o caso dos fármacos, como são os casos dos fármacos. E muitas vezes a comunidade científica, a comunidade médica, ela não tem o acesso, ela não tem o conhecimento de que aqui no Brasil, uma empresa genuinamente brasileira, tem toda essa tecnologia, tem todo esse aparato científico para dar o respaldo para você oferecer para o seu paciente, de repente que está com tratamento de câncer, que está fazendo um tratamento hormonal, que está fazendo um tratamento funcional mais sério, precise realmente de um acompanhamento de uma água mais seletiva, de uma água mais funcional, de uma água mais qualificada. Então, nós da Purifique somos a única empresa brasileira que consegue oferecer para vocês uma água realmente de qualidade. Doutora, continuando esse bate-papo aí, dentro desses contaminantes aí, a gente vê uma preocupação também, acabamos de falar aí que o Brasil é um país celeiro mundial. Quais são aí os principais, né, tipos de pesticidas aí, de agrotóxicos que a gente encontra no Brasil, no nosso lençol freático e que também preocupa a comunidade científica? Mas a lista é enorme, né? É enorme. Nós temos lá diuron, atrazina, 2,4-D, né? Porque são esses que são mais utilizados na nossa agricultura, onde soja, algodão, né? Então a gente... Milho. O arroz. Então são esses que a gente estuda mais, né? Aqueles que são mais utilizados, no caso... volume maior. Um volume maior, O problema é que muitos desses, às vezes, desses pesticidas, né? Em outros países, eles já estão até banidos, né? Já foram condenados. Proibidos. Por exemplo, lá na Europa, né? Tem lá as empresas, que não vamos citar aqui, que ela produz, mas lá ela não pode vender. Ela vende para onde? Para o Brasil. E aí o que acontece? A gente, no Brasil, o valor máximo permitido é muito brando, é muito alto, né? A gente é muito... E lá, enquanto que, por exemplo, na Europa é X, aqui é 500X mais que a gente encontra na água, né? Então, realmente essa parte dos pesticidas para o Brasil
é muito preocupante, porque a gente é um país, né, agroindustrial, a gente tem muita plantação e vai para água, vai tudo para água. E existem estudos científicos assim de interação medicamentosa entre os fármacos, os produtos químicos que existem na água e os próprios pesticidas. A comunidade está preocupada com isso, os cientistas estão pesquisando a respeito disso, em detrimento da saúde humana? Sim, sim. Tem bastante gente, tem bastante pesquisadora colocando, né, no mercado, né, tentando colocar, né, os projetos deles no mercado para a gente tentar eliminar cada vez mais esses pesticidas, né? As estações de tratamento também já estão bem mais preocupadas, elas estão incorporando também elementos filtrantes lá na parte de filtração. Antigamente não tinha, hoje já estão tentando colocar mais para a gente tentar eliminar todos esses contaminantes que estão na água. Agora, uma outra preocupação que a gente estuda muito, que a gente escuta muito nos congressos, é que a gente tem assim, tem o diuron. Não tem só o diuron. Tem o diuron, tem a atrazina. Então, vocês imaginem tudo isso, mais ainda os fármacos. Imagina uma interação disso tudo. Um país como o nosso, que é quente, onde o calor, né, pode dar um stir-up, ou seja, propiciar a interação, a degradação disso tudo, né? Então, é complexo. Não é né? Nós temos vários. Então, além do diuron, além de um outro fármaco, imagina os dois se reagindo e formando um outro elemento. Deu para entender? Uma terceira cadeia. Um terceiro composto. E aí vai. Então, a gente, às vezes, quando está conversando assim, a gente tenta colocar em forma de caixas, né? Mas, se você pensar, essas caixas estão todas dentro de uma só. Tudo interligado. Tudo interligado. Então, para você que nos ouve, né, é muito importante saber escolher, saber fazer uma boa opção de uma água realmente de qualidade e de uma empresa que vai conseguir te oferecer produtos que tenham essas certificações, que tenham esses resultados de pesquisas de mais de uma década, né? São quase 2 décadas aí de pesquisas a respeito aí de tantos e tantos contaminantes, são mais de 100 teses aí já publicadas, né? Então a Purifique, ela realmente consegue oferecer uma água de melhor qualidade para a população em geral. Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito do mercado brasileiro, né? A gente vê muitas empresas falando sobre alguma determinada característica da água. Então a gente sabe que você estava me explicando, eu queria que você explicasse para a população o que é o coeficiente, né? O que representa realmente o índice de qualidade da água, né? Como que é composto esse índice? Isso. O que é o índice de qualidade da água? São os parâmetros que realmente vão dar o coeficiente final de qualidade da água, né? Quem são esses parâmetros? São análises físico-químicas, né, e microbiológicas. O que acontece na mídia que vem lá potencial de oxirredução, o RP, o PRAL e outros, né? É um UP, mais um parâmetro, mas ele não está inserido dentro do índice de qualidade de uma água. Então, nós temos que ter o básico. Como aquela água tem qualidade porque ela tem pH alcalino? Não, você não sabe. É um parâmetro que você está falando só, né? Então, um parâmetro só não é um índice de qualidade. Índice de qualidade são vários parâmetros que você tem que fazer para dar a qualidade da água. Então, vocês, a Purifique, se preocupam com esses parâmetros. É isso que vai dar qualidade na água. Então, a água tem que ter qualidade, tem que ter pH alcalino, pode ter lá um RP, pode ter lá uma condutividade. Só que não é a condutividade, não é o PRAL, não é isso que dá a característica de água de qualidade. Não são esses parâmetros. Olha, eu estou sendo bem categórica aqui. Mas a gente precisa falar de vez em quando isso para o consumidor entender. Então, não são esses parâmetros que dão qualidade para a água.
Fiquem atentos a isso. O que que dá? A gente fazer análise de metais, a gente fazer lá cobre, ferro, pH, temperatura. Isso sim, todos esses parâmetros, né? Análise microbiológica, análise de alcalinidade. Isso que eu estou falando, que são parâmetros importantes para você classificar se aquela água tem qualidade ou não. Quando a gente vê um determinado concorrente batendo em cima de uma única característica, por exemplo, né, a água alcalina e falando que a água alcalina é isso, a água alcalina é aquilo e tal, mas se ele não remove os contaminantes básicos, se ele não remove os pesticidas, se ele não remove os fármacos, de nada adianta a água ser alcalina e estar cheia de contaminantes. Em outras palavras, é isso que a doutora está traduzindo aqui em palavras mais simples para todos nós, né? Então, a preocupação que você, consumidor, deve ter com relação à água deve ser uma preocupação muito mais complexa, né? Mais abrangente. E aí, quando a gente se depara, doutora, muitas vezes as pessoas dizendo que o produto Purifique ele é um pouco acima da média do mercado, ele é um pouco mais, o valor do investimento é um pouco mais alto e tal. Então, você está entendendo agora o porquê de tudo isso, né? Porque a Purifique, ela não se preocupa apenas com um único parâmetro, ela não se preocupa apenas, por exemplo, lá em remover bactérias. Ela está preocupada em remover bactérias, mas ela também remove vírus. Ela também está preocupada em retirar metais pesados. Ela também consegue deixar a água alcalina. Ela também tem condutividade elétrica na água. Ela também tem um prau favorável para o corpo humano. Então, é um conjunto de fatores, de diversas tecnologias somadas, né? Que quando você vai colocar o preço de cada uma delas, aí o produto fica muito barato. Porque se você está comprando uma água achando que só o fato dela ser alcalina resolve todos os seus problemas, infelizmente não resolve. Dentro de tudo isso, como que a doutora trabalha no seu dia a dia no laboratório com a sua equipe de trabalho? Tem várias vertentes, tem vários campos de atuação. Cada equipe tem uma área específica, já tem uma linha de pesquisadores que, independente se aquele aluno já se graduou ou não, aquela linha de pesquisa continua. Como que é esse dia a dia aí do seu laboratório? Lá nós temos, dentro do nosso laboratório, né, tem equipes, lá nós temos vários professores, tá? Não sou só eu. Temos também vários alunos pós-doc, que a gente chama, né, que já terminou o doutorado. Né? Temos alunos de doutorado, alunos de mestrado e alunos de graduação. Dentro do nosso laboratório, nós temos várias linhas de pesquisa. Então, tem lá linha de pesquisa carvão, aí tem o grupo, né? Aí tem linha de pesquisa grafeno, que tem uma linha enorme, né? Até agora, nesse momento, eles estão montando lá um reator, né? E tem lá a linha membranas, processo com membranas. Aí tem outra linha lá, algas, um processo que o pessoal que só trabalha com algas. Então, tem várias linhas de pesquisa dentro do laboratório, onde a gente tem grupos, né? Então, a gente tem subgrupos dentro do laboratório e cada um, então, estudando a remoção de um contaminante. Porque lá a gente trabalha com remoção de contaminantes dentro do nosso laboratório. Então, isso tudo ainda... Nós temos interação com outras universidades aqui do Brasil e também temos interações internacionais. Agora mesmo está indo uma aluna, né, para Portugal, voltou outra de Portugal. Então, nós temos interações com vários países, onde a gente tem esse intercâmbio de alunos, né? Estou indo também agora, no final do mês, para a Argentina, onde eu fui convidada, né, para ir para lá. E a gente também vai fazer interação um intercâmbio também com alunos de lá para cá, alunos de, né, entendeu? Então, não é só aqui no Brasil, né? Nós temos essa interação a nível internacional. São subgrupos dentro do laboratório. É assim que a gente trabalha. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião com o grupo do carvão. Aí todo mundo que trabalha com carvão vai participar dessa reunião. É mais ou menos isso, mas não é só eu, tem outros professores, tá? E também temos professores de outros departamentos envolvidos nos nossos projetos. Certo. Talvez isso seja a razão da rapidez que a Purifique tem em colocar já tecnologias
no produto do cotidiano, no produto que Sim, está na prateleira, que está na sim, casa do consumidor hoje. sim. Que, por exemplo, a pandemia, bem dizer, não foi decretado o término dela ainda. Ela existe em alguns países, aqui no Brasil a gente está mais branda, mas a medicação que foi utilizada durante todo esse período, a doutora já fez as pesquisas, já tem os resultados Já. e os produtos estão na prateleira. É isso que você quer dizer? É isso que eu quero dizer. Sim, 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 sim. Porque a gente fica. Quando você vê todo esse alvoroço, né, de tratamentos, né, a gente já começa a procurar o que está na água, o que tem, e a gente tem que, né? A gente usou o medicamento, eliminou o medicamento, mas infelizmente ele vai para a água. Então a gente já tem que pensar nisso, já tem que estar atento o que está acontecendo, porque ele vai para a água. E a gente tem que tomar água de novo. Então é complicado. Aí muitas pessoas que nos assistem pensam, é só fazer o teste e ver, apurar os resultados. Eu imagino que não é dessa forma, né? Você deve ter uma equipe que está funcionalizando as matérias-primas, funcionalizando os redutores de contaminação e como aplicar, se é no carvão, se é em alguns minerais, Isso, como que é essa equipe de trabalho. Ela está constantemente fazendo teste com vários tipos de elementos para fazer esse tipo de remoção? Os alunos trabalham direto, né? Então, existe o protocolo experimental de cada um, né? E aí ele segue, por exemplo, um determinado aluno aqui, ele vai remover com carvão a metformina, né? Que é agravante também, metformina. Então, esse aluno, ele vai usar, então, um adsorvente natural, ele vai fazer análises, ele fica envolvido naquele assunto, naquele projeto dele. E aí, outro com outro com... Então, é mais ou menos isso, o ritmo dentro da universidade, né? Dentro do nosso laboratório. E quando você faz uma interação para remover um determinado tipo de produto, como por exemplo a metformina aí, que é para o usuário quem tem problema de diabetes, né? Ele não pode tirar a função de uma outra característica lá que, por exemplo, está removendo cloro ou que está removendo um determinado pesticida. Ele não pode arrumar de um lado e estragar do outro? Não. Não é assim. Porque o que acontece? Quando a gente usa um adsorvente, é lógico, a gente vai estar focando ali no caso na metformina, né? Mas geralmente, se ele vai absorver a metformina, ele vai absorver também outros elementos, né? E aí, você tocou numa coisa bem interessante. Quando a gente contamina uma água, porque a gente faz umas contaminações, sim, a gente não coloca só metformina, a gente põe outros elementos juntos. Então, por exemplo, às vezes a gente põe um fármaco, um pesticida, um corante, um cloro, e aí a gente estuda essa interação entre eles. E aí a gente utiliza o mesmo, né? O mesmo, para ver o que acontece, quanto que vai remover de cada contaminante. Então, não é assim... Eu dei o exemplo da metformina, mas não é bem assim. A gente tem, inclusive, artigos, né? Esse que a gente citou aí, eu tenho um da cloroquina, é a cloroquina, tem também um pesticida, se não me engano, é o 2,4-D, e tem um corante. Então, foram 3 contaminantes que foram estudados. De uma vez só. De uma vez só, com aquele elemento filtrante, no caso, por exemplo, o carvão, né? O carvão. E aí a gente estuda o carvão natural, o carvão com tratamento, o carvão funcionalizado e assim vai. A gente tem resultados inesperados. Às vezes a gente quer pôr muita tecnologia no carvão, funcionaliza ele com metal, né, alguma coisa, e o carvão natural. Muitas vezes o carvão natural remove muito mais do que o... Então tem de tudo na pesquisa, né? Então a gente tem que estar sempre balanceando, porque que é muito importante, é muito importante uma coisa, a gente ter elementos, né, que vêm da própria natureza e que seja acessível ao consumidor. Né? Se você me perguntar assim, mas doutora, tem assim elementos filtrantes caríssimos que a gente pode utilizar para remover? Tem, mas aí como que você vai colocar isso para a população? Imagina o preço de um purificador. Né? E aí você estava falando um pouquinho do preço. Quando a gente quer qualidade, um produto,
a gente sempre paga mais. Não tem um produto que seja super barato, né? E que tenha uma qualidade elevadíssima, né? É difícil isso acontecer. Não estou falando que é impossível, mas é muito difícil, porque quando a gente tem um produto no mercado, existe todo um estudo, tem todo um custo, né, de pesquisa ali, né? Então, por isso que acaba, às vezes, se tornando um pouco mais caro no mercado, porque para ele ter sido colocado no mercado, teve todo um investimento anterior. Então, você quer qualidade, né? Você paga a qualidade. Que, a meu ver, água, ela é essencial para a vida, né? E você está comprando o quê? Você não está comprando remédio, você está comprando né, remédio, que eu quero dizer, porque você está se abastecendo, você está se tornando... Prevenindo, você está tendo imunidade, né? Essa palavra é essencial, né? Você está tendo imunidade para você não ter outras doenças, né? Então, se você está com um corpo bem nutrido, né? Com equilíbrio emocional, que também é muito importante hoje, né? Muitas pessoas tomando medicamento, né? Tomem também muita água. Água é básico, mas água de qualidade. E uma boa alimentação, né? É a base. É o tripé. Não tenho muito o que inventar. Wagner, nesses congressos que eu vou, às vezes, muito ansiosa. Ai, acho que tem alguma coisa nova que eu não fiz ainda. Nossa, devem ter inventado lá um outro elemento. Eu vou naquela ansiedade enorme. Mas eu volto tão realizada, sabe por quê? Porque eu sei que eu tô fazendo tudo aquilo lá já, sabe? Eu não encontrei uma coisa assim, sabe? Que, nossa, que diferente, que coisa... É tudo básico do básico que a gente realmente faz aqui no Brasil, que a gente tem, que tem muitos pesquisadores bons aqui no Brasil fazendo. Então, é mais é lógico que a gente tem toda essa interação com os outros pesquisadores, a gente descobre uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas a gente também volta realizado, de cabeça erguida, que a gente está fazendo certo, que a gente está no caminho certo e que a gente está colocando água de qualidade para a população. Isso é uma realização profissional. Que bom, parabéns. Doutora, para a gente ir para os nossos finalmente, qual o recado que a doutora daria para a comunidade médica, né? Para que eles se aproximem um pouquinho mais, para conhecer um pouquinho mais dos resultados dos seus trabalhos, das teses, mas enfim, como que você conseguiria mostrar para eles a importância deles começarem a se preocupar mais a respeito da água, porque a água, ao que me chega ao meu conhecimento, é o maior volume que a gente consome todos os dias, mais do que a comida, né, em termos de quantidade. Então, qual a importância realmente dessa água para o ser humano? Qual o recado que a senhora daria para que os médicos entendam a importância de se receitar uma boa água, uma água de qualidade para os seus pacientes? Sim, eu acho assim... Eu faço o meu papel, né, de colocar no mercado elementos filtrantes de qualidade para remover os contaminantes e cabe todo a esse pessoal da área de saúde, né? A gente pode generalizar, não só os médicos, né? Vamos falar da área de saúde, a orientar, né? Fazer uma orientação com os pacientes, que eles falam assim, tome bastante água, né? Mas tem que tomar água de qualidade. Uma água tem que ter qualidade. Se aquela pessoa já está ali no consultório, ela tem alguma coisa, porque senão ela não estaria ali, né? O médico vai receitar um remédio para ela, provavelmente. Então, para que esse remédio tenha um efeito, né? Todo o princípio do medicamento seja realmente atingir lá a causa do problema, ela tem que tomar água de qualidade. Não adianta nada ela tomar uma água cheia de cloro, cheia de outras coisas, que vai dar toda uma interferência na medicação. Eu falo isso com muita segurança. Por que eu falo isso? Porque nós temos um projeto onde a gente já publicou com os camundongos a influência desses camundongos ter tomado água purificada e água da torneira na atuação do tratamento. Então, isso está publicado, né? A Purifique proporcionou essa publicação para todos, né? Não está fechado. E eu posso falar isso com uma garantia muito grande. Foram mais ou menos uns 4 anos de pesquisa. Então, área médica, fale
Mostre para o seu paciente que ele tem que tomar o medicamento, que ele tem que ingerir no cotidiano água de qualidade, né? Ele tem que procurar um purificador, ele tem que ver as qualidades desse purificador, se esse purificador tem Inmetro, né? Acabei de receber, tem uma notícia de vocês que os purificadores passarem todos os quesitos, né, exigidos pelo Inmetro. Parabéns. Fiquei muito contente e a minha equipe lá também ficou muito contente, porque a gente trabalha junto com vocês isso. Então, a pessoa tem que ir atrás desses quesitos na hora de comprar um purificador. Ah, mas eu quero comprar aquele bonito que combina com a geladeira, né? Gente, vocês têm que procurar um purificador de qualidade, que dê água de qualidade, que tem pesquisas por trás. Então, a área médica tem que fazer o papel dela, de fazer essa orientação, e muitos nem conhecem muito o nosso trabalho, né, lá da universidade, junto com o professor Celso Nakamura. Então, vocês têm condições, né, de oferecer para os clientes de vocês água de qualidade. Então, tá aí um recado para eles, fazer o papel deles, orientar os pacientes deles, né, de tomar água de qualidade para que ele tenha uma maior efetividade na cura da doença dele, né? E sem falar que durante um tratamento ele continue com uma água purificada, porque a água, infelizmente, muitas pessoas, Wagner, elas pensam assim: eu tô tomando água tratada. A água tratada, né? Lá na estação de tratamento de água, né? Ela sai lá da estação de tratamento, até ela chegar na nossa casa, tem um grande caminho a ser percorrido. Temos perfurações, temos infiltrações, depois ela chega na nossa caixa d'água, tem que ter manutenção dessa caixa d'água. Então, aí provavelmente ela pode chegar já com vários contaminantes, sem falar os próprios contaminantes do próprio tratamento. Então, água tratada é boa? É boa, as estações fazem o trabalho delas. Perfeito. Cabe a nós, então as estações irão tratar e nós iremos purificar. E a área médica cabe então divulgar tudo isso para os pacientes deles tomarem água de qualidade. Em outras palavras, o que você está querendo me dizer é que no teu resultado de pesquisa, o medicamento recebeu influência da água da torneira. A água da torneira teve menos eficácia do que a água purificada. Exatamente. Quando, por exemplo, então, a suspeita que a comunidade científica tinha, a senhora conseguiu comprovar através de pesquisas. De pesquisas, porque a gente saiu ali da pesquisa só com água contaminada, né? E fomos para a parte já de animais, né? E infelizmente é com animais que a gente faz, foi feito todo um protocolo internacional, né, desses camundongos, seguiu todas as normas internacionais dentro da universidade, e aí a gente teve essa comprovação, e isso já está na comunidade, já está no público científico esse artigo que nós fizemos. Parabéns, é muito trabalho, né, doutora? É bastante. É bastante, né? São quantas teses aí ao longo desses anos aí relacionadas à própria Purifique? A senhora tem noção? Você falou 22, mas é muito mais, tá? Eu acredito que a gente já passou de 50. É muita coisa. E aí eu não pode esquecer que cada tese de doutorado levam-se 4 anos. Né? Então, a gente tem praticamente 300 artigos publicados, né? A grande maioria com os elementos filtrantes utilizados pela Purifique. E, por exemplo, temos um refil lá que remove flúor, né? O flúor, os odontologistas que estão me escutando, ele é ótimo para os dentes, eu concordo plenamente com vocês, mas ingeri-lo, a gente já tem uma controvérsia muito grande sobre isso. E a Purifique, depois de 10 anos de pesquisa, colocou no mercado um refil específico para isso, né? Também foi um avanço em termos tecnológicos isso. Do que a gente estuda, o flúor que é adicionado nas estações de tratamento não tem aquela qualidade, assim, a ponto de ser ingerido em grande quantidade, né? É assim, Wagner, tem pessoas que têm alergia ao flúor e nem sabe. Por quê? Essas alergias é o quê? Problemas de pele, resfriados, náuseas, diarreia. E é porque ele tem alergia ao flúor e não sabe. E aí tem todo esse problema, né? Como tem também do cloro, né? Sim. E aí esse flúor acaba
tendo todas essas desvantagens no organismo. E aí, o que você falou? O flúor que é colocado na água não é o composto químico, né? Não é o mesmo que é colocado na pasta de dente, tá bom? É um outro composto químico. E, infelizmente, está na nossa portaria, o valor máximo permitido 1,5 miligramas por litro. As portarias, as estações de tratamentos colocam lá o flúor, né? Mas tem muitas pessoas que têm alergia, né? E que não querem nem na pasta de dente, nem na água. Então, a Purifique proporcionou para essas pessoas um refil especial. E foram muitos anos de pesquisa, tá? No mercado, eu acho que ela é a única, né? Sim. Na realidade, é uma formulação, né? De elementos que removem isso daí. E foram 2 teses de doutorado, mais uma de mestrado. Foram mais de 10 anos de pesquisa. Por quê? Tem elementos caríssimos para fazer isso, mas a gente foi atrás de elementos que tinha viabilidade econômica para ser colocado na empresa, né? Então, foi um trabalho bem legal também. E a Purifique tem isso. Ok, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Assim, a gente fica tanto quanto honrado de tê-la conosco no nosso time, mas acima de tudo, muito grato, né, pelo todo o trabalho que a senhora vem desenvolvendo, por todas as oportunidades que a senhora oferece para os seus alunos também, porque eles são privilegiados, né, de estarem fazendo parte de um núcleo de pesquisa tão importante, que chegou ao ponto da senhora ser indicada várias vezes aí como das cientistas mais influentes do mundo. Então isso prova que o seu trabalho realmente tem um peso muito grande, e esses alunos aí, eles são também agraciados, né, pela participação nessas pesquisas, e a gente fica muito honrado então com a presença de todos vocês. Parabéns, muito obrigado aí. Eu que agradeço toda essa oportunidade da gente estar falando aqui dos nossos projetos, né? Eu tenho também parceria com outras empresas, mas com a Purifique mais de uma década, né? E aí é uma empresa realmente que investe, né, em pesquisas. Ela sempre esteve preocupada com a qualidade dos produtos dela no mercado, e isso fez o quê? Fez com que nós cada vez mais crescêssemos, né? De colocar, então, produtos no mercado que realmente atendesse os quesitos que a Purifique quer, e também da saúde humana, né? Então, é um prazer estar aqui e a gente divulgar todo esse trabalho para a comunidade, né? Em geral, né? E aí a gente só tem a agradecer. Então, e assim a gente encerra aqui mais um episódio do Purifique Podcast Purifique, uma série de conteúdos aí muito relevantes para o seu dia a dia, principalmente para você que está para se decidir qual tipo de purificador de água ter em casa, né? Dê uma chance, se dê uma chance, né? Conheça um pouquinho mais sobre os trabalhos da doutora Rosângela. Vamos deixar aqui na descrição o Lattes, o currículo dela, para que vocês possam acessar também todos esses trabalhos aí. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.